Boa noite. Vamos começar a nossa aula, tá? Com relação agora à parte de condutores elétricos. Pois muito bem. Dentro de instalações elétricas prediais, eu tenho que conhecer os condutores com que eu vou ter que ligar na instalação. E assim sendo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que saber quais os condutores responsáveis e os equipamentos e dispositivos aos quais serão ligados. Como tipos de condutores, eu tenho diversos tipos. Os mais comuns, vindos de cobre e alumínio, onde o cobre é muito mais utilizado devido à sua alta condutividade e resistência à corrosão, enquanto que o alumínio já é mais utilizado em instalações de grande porte. Por quê? Porque existe uma classificação entre os metais com relação à nuvem eletrônica que é concernente principalmente à questão do material, que são o quê? A facilidade de conduzir ou não elétrons, partículas, tá bem? Carregadas. Pois muito bem. Então, como tipos de condutores, eu tenho eles do tipo duplex, que são envoltos com duas camadas, onde eu tenho um fio que é mensageiro e o outro que é fase, já encapado. Eu tenho um triplex com duas fases e um mensageiro. E tenho o quadruplex com três fases e um mensageiro, que no caso seria o quê? Um neutro em questão. Pois muito bem. Com relação a isso, eu também tenho que ter uma medida muito importante, que é com relação à minha secção transversal. Todas as vezes que eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o quê? Sobre raio. Eu estou falando sobre raio. Então, como que eu determino tudo isso? Eu posso determinar e determino a partir da segunda lei de Ohm, que resistência é igual à resistividade do material, comprimento pela sua área. Dependendo daquilo que você já tem, para achar a resistência e a resistividade já encontrados no material, você pode determinar o comprimento ou então a área, sabendo que você deve considerar o condutor como homogêneo e lembrando que o condutor, por ele ser circular, o seu comprimento é 2πr, caso você queira determinar o raio. Ou então, a área, sabendo que a área é igual a 4πr ao quadrado. Se você determina o raio, você também determina o diâmetro, pois o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é a partir da segunda lei de Ohm que eu vou saber, que eu vou determinar e posso determinar essa medida, que no caso é o raio ou então o meu diâmetro. No caso de condutores, eu tenho que ter o revestimento desse material, justamente para evitar com que esses condutores tenham curtos-circuitos, problemas de segurança ou até mesmo problemas com interferências eletromagnéticas. É por isso que esse revestimento é feito de PVC, polietileno ou então de borracha. Em determinados tipos de condutores, para determinar a sua isolação, eu tenho PVC, que é esse cabo que vocês estão conferindo aqui, que é um cabo duplex de 750 volts. Eu tenho uma outra forma de isolação. Neste caso, utilizo borracha e polietileno, determinado como HEPR, também um outro tipo de isolação, e o XLPR, que é um condutor com uma capacidade muito menor aqui de raio, ou seja, sua secção transversal é muito menor do que isso comparado ao anterior, mas ele tem mais camadas a fim de quê? Proteger e ter uma melhor isolação. Com relação ao seu isolamento, eu determino isso aqui justamente para proteger contra diversos tipos de problemas e acentuações. Por exemplo, no caso de fibra óptica, eu determino essa proteção a partir do meu PVC.
E o PVC é utilizado para garantir a não interferência eletromagnética. Eletromagnética. Por quê? Porque aonde existem cargas em movimento, existe o quê? Campo elétrico e, e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, existe campo magnético. Tanto é que a relação de campo elétrico sobre campo magnético é o que me determina a velocidade da luz. Ok? Muito bem. Então, eu tenho esse tipo de técnica justamente para fazer com que haja uma vantagem em transportar corrente com maior o quê? Segurança de um lugar para outro. Pois muito bem. Com relação às cores, nós temos um padrão. A NBR 5444, ela determina quais são os gráficos utilizados e simbologias, mas também a NBR 5410, BR 5410, é o que determina também quais os tipos de equipamentos e quais são as colorações que nós vamos adaptar para a minha instalação. No caso, para o meu terra, eu tenho que colocar a coloração verde ou verde amarelado. O meu fase pode ser vermelho, preto ou marrom, mas o meu azul, o meu neutro, tem que ter essa coloração. O meu retorno, ele pode ser o quê? Na verdade, ele tem que ser preto. Só o meu fase que ele tem o quê? Uma outra cor também. Pode ser vermelho ou preto. Desde que também o meu retorno seja diferente do meu fase. Como simbologias, eu tenho aqui a minha fase, meu neutro, a minha proteção e o meu retorno. Ontem mesmo um aluno me perguntou, professor, o neutro, algumas literaturas, ela vem com ele voltado para essa parte, voltado para a esquerda. Está errado ou está certo? E eu disse para ele, depende da bibliografia que você está utilizando. Pois, como os nossos livros eles são importados, todo o conhecimento vem de livros do estrangeiro e depois são feitas as adaptações e também as traduções. O que acontece? Dependendo do desenho, ele pode vir ou à esquerda ou à direita. Mas, se você pegar a nomenclatura, ele tem que vir com esta simbologia, mostrando que o neutro, uma legenda, ele tem esta o quê? Particularidade. Com relação ao dimensionamento, você como futuro técnico, você vai ter que dimensionar uma carga dentro do circuito ou de um painel, certo? Então, para isso, você tem que ter alguns cálculos em mente para garantir a segurança da sua instalação. Então, eu tenho aqui, no caso, o cálculo geral, determinando a queda de tensão que eu vou ter num quadro em que eu estou dimensionando, certo? O dimensionamento desse quadro. A variação de tensão neste procedimento. E qual que seria? Eu tenho aqui como base a minha queda de tensão admissível em porcentagem, a minha tensão de alimentação, a minha corrente de projeto e o meu comprimento utilizando em quilômetros, perdão. Então, no caso, o que acontece? Eu fiz aqui um exemplo. Eu tenho que a minha queda de tensão está estimada em 4%. A minha tensão de alimentação pode ser, às vezes, a tensão nominal que nós recebemos, que é 220, dependendo da localidade do Brasil, às vezes é 380, ou 220, ou 127, sempre ficar atento com isso, porque cada localização do Brasil tem uma tensão de alimentação. A minha corrente do projeto que eu fui terminando, 24,5, dividido pelo comprimento de 0,015 quilômetros, ok? Então, eu tenho a minha tensão aparente
tensão por corrente quilometragem, justamente de 23,9. Ou seja, eu tenho que ter uma tensão de 23,9 por cada corrente que está sendo enviada para mim a cada quilômetro também. E eu tenho uma tabela também que me reforça a questão da secção em milímetros quadrados, desse raio ao quadrado, da área, perdão, e também da corrente máxima suportada por cada condutor elétrico. Essa tabela já vem o quê? Já catalogada para você já verificar isso com mais cuidado. Com relação à instalação, quando eu faço uma instalação, eu tenho que seguir umas normas e padrões também já determinados. Então, com relação aos meus condutores, é imprescindível, é fundamental que seja importante, muito importante, escolher o tipo de secção transversal e também a forma correta com o cabo e o fio, ele vai estar o quê? Alinhados. Por quê? Eu preciso de um espaçamento livre para que eu possa mexer na área interna dentro deste condutor, dentro dessa isolação, perdão. Por quê? Porque isso aqui, o meu fio, ele com o tempo, ele vai desgastar, eu preciso mexer com isso mais adiante, então eu preciso ter um espaço para que também não haja o que? Sobreaquecimento e possa fazer com que derreta o que? Os demais fios aqui dentro, ou então interferências eletromagnéticas. Por isso que a isolação, o isolamento, neste caso, ele é uma tática imprescindível. Pessoal, estão todos me acompanhando aí? Sim. Beleza? Pode continuar? Sim, pessoal. Tá. Qualquer dúvida, vocês podem me falar. Como dispositivos de proteção, eu tenho alguns dispositivos de proteção na minha instalação elétrica. Eu vou começar aqui pelos disjuntores. Os disjuntores, eles têm essa estrutura aqui interna. Eles têm aqui um número de espiras, ele tem uma chave seccionadora, onde vai passar a corrente, e, dependendo se for um surto de corrente, ela vai fechar, não deixando com que haja o quê? Passagem internamente aqui. Pois muito bem. O seu princípio de funcionamento vem a partir da lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. Que diz o seguinte: se eu tenho uma diferença de potencial, isso vai ser algo contrário ao número de espiras com que esse material tem em relação à variação do meu fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona a partir de um simulador. Para que tenha uma melhor noção do que acontece. Só um instantinho que eu vou abrir. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí agora? O simulador? Tá vendo? Sim, agora sim. Beleza. Seguinte. Agora sim. Beleza. Seguinte. Todo material elétrico ou magnético, ele tem linhas de campo. No caso aqui, você está vendo um ímã, ele tem uma linha de campo magnético. E todo ímã, ele sempre tem um polo norte e um polo sul. As linhas de campo saem do norte e entram no sul. Beleza. O que acontece? Eu tenho aqui uma espira, tá? Um número de espiras. Eu tenho uma lâmpada e aqui eu tenho um voltímetro. E vou mostrar para vocês o seguinte, que todas as vezes que uma carga ela passa um determinado número de espiras, isso gera uma variação eletromagnética.
variando o seu campo elétrico e também o seu campo magnético. Eu vou aproximar o meu ímã da minha espira. Perceba que o meu voltímetro ele está alterando e o brilho da minha lâmpada ela aumenta por certo período de tempo e depois volta de novo. Ou seja, ela aumenta quando eu me afasto e ela também aumenta quando eu me aproximo dessa espira. Então, é dessa forma. Quando eu sempre me afasto ou quando eu estou me aproximando. É por isso que naquela equação existe o sinal de menos, pois todas as vezes que eu me aproximar ou me afastar, eu estou mostrando que há uma variação do meu campo elétrico e campo magnético, ou seja, da minha DDP, representada aqui no caso pela letra epsilon, que é a minha diferença de potencial. E é assim que os disjuntores funcionam. Todas as vezes que há um surto de corrente, por exemplo, ou um curto-circuito, o meu campo elétrico ele aumenta demasiadamente, ele aumenta muito. Então, o que acontece? Quando a corrente passa pelo meu disjuntor, a minha bobina ou meu número de espiras aqui, ela percebe que há um aumento súbito, abrupto de campo magnético. Então, como reação contrária, ela fecha essa chave, fazendo com que a coloração que está em verde, representando que há o período normal, feche e volte para vermelho e impeça com que o resto dessa corrente, desse valor de corrente, ele passe e danifique mais à frente os circuitos internos. Então, o disjuntor, ele pode vir dessas formas, disjuntor monofásico, disjuntor bifásico ou trifásico, dependendo da capacidade ou do circuito com que você está lidando. Os dispositivos de proteção contra surtos, os chamados DPS, também protegem equipamentos elétricos contra surtos de tensão, provocados por descargas atmosféricas ou por manobras na rede elétrica. Mais adiante, quando alguém que já deve ter visto isso, mas mais adiante, em projetos elétricos prediais, você vai ouvir falar de SPDA, que é Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O que acontece? Dentro desse mecanismo de proteção, eu tenho o que nós chamamos de densidade superficial de carga. Densidade superficial de carga, que é calculado por esse sigma, que é igual à quantidade de carga dividido pela área. Se eu tenho uma área muito pequena, a minha densidade superficial é muito grande e, consequentemente, a minha quantidade de cargas também aumenta. Ou seja, se a minha densidade de cargas é elevada, então é diretamente proporcional à quantidade de cargas que ela tem, dividido pelo que? Inversamente proporcional à minha área. É por isso que em equipamentos que têm uma área muito menor, a sua quantidade de cargas ela é maior. É por isso que nós utilizamos o DPS, pois quando nós fazemos um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, nós utilizamos o que nós chamamos de captor, que vai, entre aspas, capturar essas cargas que vêm justamente em posições o quê? Atmosféricas, localizadas principalmente em prédios, arranha-céus muito elevados. Então, é necessário fazer esse tipo de técnica. E o captor, ele tem uma área o quê? Muito pequena. Então, a minha densidade de cargas, ou seja, a concentração de cargas nessa superfície, ela é muito grande. Por isso que nós utilizamos o DPS, para fazer com que haja esse escoamento de cargas
ou seja, inibir esse escoamento elevado de cargas para que evite surtos de tensão, fazendo com que essas cargas elas desviem para a Terra, onde a Terra é um imenso capacitor e que armazenam essas cargas, fazendo com que o seu fluxo elétrico seja igual a zero. Então, a função do meu DPS é justamente isso: evitar ao máximo possível esses surtos de tensão, fazendo com que o meu fluxo elétrico seja igual a zero, fazendo com que essas cargas adicionais elas não interfiram no funcionamento do meu quê? Do meu circuito elétrico. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Pode continuar? Estão todos entendendo? Por mim, pode. Beleza. Vamos mais adiante. Pode continuar. Beleza. Nós temos também os interruptores diferenciais. Os interruptores diferenciais, eles são utilizados para detectar correntes de fuga dentro de uma instalação elétrica. Essas correntes de fuga, algumas literaturas chamam elas de correntes de Foucault. Correntes de Foucault. Essas correntes, elas interferem dentro da indústria no funcionamento das máquinas elétricas. Máquinas. Pergunto a vocês: vocês já ouviram falar sobre a curva de Histerese? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Inclusive, o senhor até já falou sobre isso, já, não já, pessoal? Como? Não entendi. Eu não. Inclusive, o senhor até falou sobre isso já na aula, não já? Não Eu sei já me enganado, mencionei. Isso, Sim. já. Mas quer que repita de novo? Sim, sim. Sim. Então, beleza. Sim, pode. Beleza. O que acontece? Eu vou ter, dentro da indústria, alguns equipamentos que, logicamente, vão funcionar a partir do quê? De campo elétrico e campo magnético. Eu vou supor aqui que eu tenha um motor. Beleza. E o que eu tenho? Eu tenho o que nós vamos chamar de curva de Histerese. Já assim, beleza. É o que nós vamos chamar de curva de Histerese. Curva de Histerese. Como vocês sabem, todo material que está sujeito a campo elétrico e campo magnético, ele sofre desgaste. E sofre desgaste justamente por quê? Porque eu tenho torque, eu tenho velocidade, principalmente na área industrial, motores. A curva de Histerese, ela é desenhada desta forma. Ela que determina o funcionamento de uma máquina elétrica com relação ao torque em newtons vezes metro pela sua velocidade. Então, o que acontece? Se eu não tiver interruptores diferenciais, a minha corrente de fuga, ela pode fazer com que haja um aumento da minha curva de Histerese. Suponhamos que essa azul seja a curva considerada normal. Ela pode aumentar e muito o meu torque, fazer com que demore mais ainda esse torque a diminuir, fazendo a velocidade diminuir e aumentando a velocidade até que a freagem ocorra. Então, se a minha curva azul é a considerada ideal e a minha vermelha
que sofre a partir de interferências das curvas através das correntes de Foucault ou correntes de fuga, o que acontece? Isso faz com que o meu material ele desgaste bem mais. Ele vai ter um torque maior. Até frear, ele também vai gastar um pouco mais de energia. Vai ter que o quê? Aumentar a potência até um certo ponto e depois indo diminuindo. A sua velocidade de freio também vai ser o quê? Diminuída, mas depois ela vai ter que aumentar mais também para fazer o quê? Com que o trabalho daquela máquina ele execute de forma ideal, mas que vai levar mais tempo. Ou seja, eu vou gastar mais energia, vai gastar mais material, no caso, no sentido de desgaste, fazendo com que o meu material ele se desgaste bem mais e pode fazer com que haja defeitos, pode danificar o meu material. Danificar, por exemplo, o meu rotor, o meu estator, e, consequentemente, tem que comprar um outro rotor, um outro estator, gastando bem mais da empresa. E é por isso que os DRs, eles são utilizados. Eles evitam justamente que essas correntes ultrapassem e possuam valores diferentes das correntes nominais, da corrente normal que ele aguente, fazendo com que preserve ainda mais o funcionamento do meu motor, do meu gerador, da minha máquina em especial. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Quer que repita mais alguma coisa? Ou está tranquilo dessa explicação aqui? Pessoal, está tranquilo a explicação até aqui? Pode continuar? Sim, professor, pode Beleza. continuar. Beleza. Outro material que vocês vão se deparar mais adiante são os fusíveis, tá? Que evitam o quê? Sobrecargas dentro dos circuitos. Pois muito bem, existem diversos tipos de fusíveis. Eles são acionados justamente quando a corrente nominal ela não tem o valor já o que em normal é ultrapassado esse valor. Evita com que as correntes de fuga também sejam maiores do que as correntes ou a corrente nominal do equipamento. Esses equipamentos, esses dispositivos, eles funcionam a partir da que nós chamamos da lei de Ampère. Lei de Ampère, que diz o seguinte: todas as vezes que tiver uma variação de corrente, vai surgir também uma variação de fluxo ou de campo magnético, que vai ser igual a permissividade magnética do meio pela corrente, dividido por 2π, vezes o raio desse condutor. O que significa dizer isso, professor? Significa o seguinte, que se a minha corrente ela é muito elevada, o meu campo magnético ele também vai ser elevado. Se meu campo magnético ele é mais elevado, o meu campo magnético, o meu campo elétrico, ele também tende a acompanhar, ele vai se elevar também bem mais. Quando isso ocorre, ocorre também um sobreaquecimento, acontece um aquecimento demasiado dentro da minha estrutura, que nós chamamos de efeito Joule. O que pode danificar o meu circuito interno. Pode queimar um capacitor, pode queimar um indutor, e tudo isso vem a partir do quê? Do uso de fusíveis. Por isso que eles são utilizados dentro da indústria e também dentro de circuitos, o quê? Relativamente não tão uso industrial. Pois muito bem. Como eu havia mencionado, o meu sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o meu SPDA, ele tem o quê? Duas técnicas em particular e que eu uso o quê? DRs
DPS no meu quadro de distribuição. Como que acontece? Fisicamente, eu utilizo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas a partir do que nós chamamos de lei de Gauss. Lei de Gauss, que diz o seguinte, que a variação do fluxo elétrico ela é igual ao quê? A quantidade de cargas dividido pela permissividade elétrica do meio. O que acontece na prática? Vou mostrar aqui para vocês só um instantinho no meu simulador. Só um instantinho que eu vou abrir aqui. Lembrando lá de eletricidade, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. O que acontece? Eu sei que cargas em movimento geram campos elétricos. Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de sinais mesmo sinal se repelem. Então, veja, eu vou pegar uma carga positiva. Isso que vocês estão vendo aqui são as linhas de campo dessa carga. O que acontece? Isso já é definitivo. Quando a carga ela é do tipo positiva, as linhas de campo saem dessa carga. Em compensação, quando a minha carga é negativa, essas linhas de campo entram. Professor, o que são linhas de campo? Linhas de campo é a representação que o campo elétrico tem mediante ao quê? A essa carga está sendo analisada, seja ela de modo estático, seja ela de modo dinâmico. E estático é quando ela está parada. E quando ela está em modo dinâmico, é justamente o quê? Quando ela está em movimento, que no nosso caso é a corrente elétrica, que são cargas elétricas em movimento. Pois muito bem. Veja o que acontece. No caso da minha, que vocês vão ouvir falar de equipotencialização, eu tenho que fazer com que este fluxo existente de campo, ele seja o quê? Igual a zero. Nós chamamos de superfície gaussiana, devido à lei de Gauss, este contorno brilhante que tem essas duas cargas, como vocês estão vendo. Professor, o que é essa superfície gaussiana? A superfície gaussiana nada mais é do que a representação que um campo elétrico ele tem ao envolto dessa carga e que pode trazer o quê? Atração ou repulsão. Se aqui eu tenho cargas de módulos diferentes, ou seja, positivo e negativo, veja quando eu aproximo uma da outra. As linhas de campo elas vão se acertando até o momento que a superfície gaussiana ela vai o quê? Diminuindo, ou seja, eu estou conseguindo o meu equilíbrio elétrico. Veja, então, é por isso que cargas elétricas de sinais contrários, elas o quê? Se atraem, porque eu busco o equilíbrio elétrico. Agora veja, eu vou separando e as linhas estão o quê? Aumentando. A minha superfície gaussiana aumentou. A sua intensidade, o seu brilho. Agora, eu vou pegar uma carga positiva e jogar perto de uma carga positiva. Perceba, a minha superfície gaussiana, ou seja, a minha interação entre cargas aqui, também aumentou. O brilho entre elas aqui também aumentou. Mas perceba que mesmo que o brilho tenha aumentado, veja, as linhas de campo, elas estão o quê? Tendo o quê? Direções contrárias, mostrando que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, mesmo que a superfície gaussiana aqui
tenha aumentado, ok? Então, é isso que vocês vão ver na prática. Quando falar sobre SPDA, mais adiante, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, quando você vir isso aqui, você tem que ter em mente o quê? Que o fluxo elétrico ele tem que ser zero. Então, é por isso que eu utilizo como técnica dois equipamentos, duas técnicas, ou seja, para fazer com que haja um SPDA, de acordo com a NBR 5419. Eu utilizo a gaiola de Faraday, lembrando da experiência da gaiola de Faraday, onde Faraday adentrou dentro da gaiola e andava por ela quando ela estava eletrizada e ele não sofreu nenhum tipo de descarga nenhum tipo de descarga elétrica. E a torre de Franklin, eu utilizo o meu captor, ou seja, é o meu suporte de acordo com o que eu falei para vocês da densidade superficial de cargas. Carga dividido pela área. Por quê? Quanto menor a minha área, mais carga eu vou ter, mais concentração de cargas eu terei. Perceba, como aqui é uma haste muito fina, a sua área também é o quê? É pequena em relação a uma calota maior ou uma antena, por exemplo, de para-raios, certo? Então, aqui haverá maior concentração de cargas. E é por isso que o meu captor, ele pega o terra justamente para levar o quê? A fazer com que o meu fluxo elétrico ele seja aproximadamente o quê? Zero. É por isso que eu tenho que ter essas hastes para fazer com que o fluxo de cargas ele tenda ao quê? Tenda a zero. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, tô tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Só um instantinho, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Aproveitando o desfecho, vocês viram na aula passada que a professora Jenny falou para mim, vocês viram sobre sensores, né? Correto? Correto? Sim, professor. Beleza. Nessa Correto, aula, professor. sim, beleza. Nessa aula que vocês vão ver agora, sábado, vocês vão ouvir sobre motobomba. Então, o que eu estou explicando aqui já é o quê? Já é um conteúdo a mais. Então, vocês já vão ver sobre motores, tá? E ligar ou desligar motobomba, tá bom? Então, isso aqui já fica mais para a parte futura, quando vocês ouvirem sobre equipotencialização. Porque nós aqui do EAD estamos uma aula adiantada em relação ao pessoal do presencial, tá bom? Só para que vocês fiquem com essa garantia aí em mente para não se preocuparem, beleza? Podemos continuar aqui, pessoal? Podemos sim. Beleza. Esses dispositivos como DPS, DR, fusível, vocês já viram isso na aula presencial também? Sim. Sim, né? Beleza. Então, vamos mais adiante. Eu estou só fazendo uma recapitulação no caso. Dispositivos de Ô, manobra. professor, Sim, pois não. eu tenho uma dúvida que eu era para não ter tirado lá na aula passada, mas acabei não falando. É Sim, sobre o DPS. sim, Os dois DPS, né? Um é para fase e outro para o neutro. sim, O da fase, você alimenta em cima, né? Fase, sim. e Uhum. embaixo, terra. Isso. O do neutro alimenta o neutro, né? E Sim, embaixo pode alimentar o neutro também, sair bem o sim. neutro, Ou fala. ou tem que ser terra? Não, pode ser no neutro também, tá? Depende muito da instalação que você vai fazer. Depende do quadro com que você está lidando. Pode ser também o terra, não tem problema nenhum, tá? Se você tem o neutro já em cima e depois você alimentar o terra embaixo com outro DPS, não tem problema, Ok, então. ok? Tá, Por obrigado. quê? Por nada. Porque que acontece? Dependendo com o que você for mexer,
Às vezes você vai ter que mexer no quadro de distribuição, você vai ter que acrescentar um quadro a mais, você vai ter que colocar um dispositivo de proteção a mais. O que acontece? O Diego Jacobino, ele já deu aula aqui, ele mesmo já falava que às vezes no quadro ele colocava, às vezes no mesmo DPS, 2 nêutrons. Por quê? Às vezes você pegava um nêutron e você aproveitava aquele cabo, e quando você precisava aumentar o quadro de distribuição, o quadro de cargas, você já pegava aquele nêutron e já instalava ele em outro DPS. Enquanto que aquele DPS que você tirou o nêutron, você colocava o terra nele, tá? Então, tudo isso aí são técnicas que a gente vê no cotidiano, tá? Isso aí depende muito daquilo com que você vai estar trabalhando. Por exemplo, ele mesmo falou para mim que ele utilizou essa técnica de no mesmo DPS colocar 2 nêutrons quando ele foi fazer um shopping, a instalação elétrica de um shopping aqui no interior. E o que ele fez? Ele já sabia do quadro, ele já sabia do esquema já montado de quadro e sabia que num DPS tinha 2 nêutrons. O que ele fez? Nesse nêutron, ele arrancou um DPS, ele arrancou um nêutron, aumentou o quadro de fase, tá? Colocou esse nêutron em outro DPS e no lugar do outro DPS que ele tinha 2 nêutrons, ele colocou um terra, tá? Para aproveitar a questão da instalação. Eu sanei sua dúvida? Sim, professor. Beleza? Então, tranquilo. Vamos continuar. Nós temos também as chaves seccionadoras. A chave seccionadora é justamente para fazer o quê? A interrupção do fluxo de energia elétrica, caso precise desligar, ou então para realizar manutenções e reparos nos equipamentos elétricos. Tá bom? É bem simples. Com relação aos interruptores, nós temos os interruptores do tipo simples, paralelo, intermediário ou então pulsador. Cada um deles tem o seu o quê? Sua simbologia num determinado esquema ou diagrama que você vai utilizar. Aqui no caso, cada um tem a sua simbologia no diagrama unifilar. E aqui eu tenho no tipo multifilar. Certo? Pois muito bem. Então, eu tenho esses 4 tipos de interruptores. Eu tenho ele do tipo duplo, intermediário, em paralelo, ou então do tipo simples, tá bom? Com relação aos comutadores, de acordo com aqui o conceito, os comutadores são dispositivos que permitem o quê? Mudança do circuito elétrico, de um equipamento mais simples para outro. São muito utilizados para mudanças de ligação, principalmente para motores elétricos. Quando eu quero aumentar a velocidade ou diminuir o meu torque, eu utilizo o quê? O meu comutador. Para quem tiver mais interesse em mexer nisso, existem videoaulas na internet, onde você pode baixar o CAD Simu, tá? E você lá pode simular utilizando um comutador para acionar um motor elétrico. Esses contadores também são outros equipamentos que visam também o quê? Viabilizar o uso da potência em circuitos que exigem comando. Eles têm a sua simbologia, tais como normalmente aberto, ou quando está atuando, ou normalmente fechado, certo? Ou quando estão em aberto. Isso aqui é muito utilizado principalmente para quando você vai simular em alguns simuladores, né? No caso, foi uma redundância, mas quando você vai fazer isso aqui em simuladores, para parametrizar um CLP, tá bom? Nós temos também o relé, que funciona justamente de acordo com a lei física da indução de Faraday. Ele serve para acionar ou então monitorar outros dispositivos. O relé térmico, ele também serve para essa finalidade. Só que o relé térmico, ele tem também a questão da variação de temperatura, tá? E ele pode o quê? A ser acionado quando a temperatura ela está num grau muito maior do que o costumeiro ou do que considerado o valor normal.
Pessoal, com relação a esses dispositivos aqui, vocês já viram também? Teletérmico, contador. Vocês viram? Momento Sim, presencial? professor. Beleza. Diagramas elétricos também tem alguma dúvida, sim ou não? Ou tá tudo Não. tranquilo? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Então é isso. Pessoal, eu vou encerrar a minha gravação aqui, tá? E como vocês viram lá na sala, é o seguinte.